Opa, Pessoal, tem um bug, né? Um jeito a esperar. boa noite a todos. A gente está aqui para mais uma live da Eco Soluções. Hoje é uma live especial, muito especial, um convidado que faz algum tempo que eu estou querendo que ele participe da live. Né, hoje vai ter a participação do Rodrigo aqui, Veraldi, do Entre Vilas. Ele vai contar um pouco da história dele e quanto é possível você fazer realmente. Que a gente tem um probleminha hoje aqui, não sei o que houve, que não estava entrando no Instagram e agora que eu consegui resolver o problema aqui. Não sei o que é o motivo, sinceramente, o que aconteceu, mas a gente conseguiu entrar. Com um pouquinho de atraso aí. O Rodrigo já deve estar entrando, já que eu já avisei ele aqui. Aí, o Rodrigão já entrou. Já vou convidar ele aqui para participar da live. Aí. Aí. Boa noite, meu querido amigo Rodrigo. Boa noite, Celso. Como é que vai? Tudo bem, não? Tudo bem, e você, meu amigo? Tô Tudo com. jóia também. Estamos aqui curtindo um friozinho já, né? Começou a esfriar. É isso aí. Tava com saudade de você já, cara. Tô com É saudade, verdade. aliás, né? Faz tempo mesmo que a Desde, gente não se vê. Um prazer falar desde o com início você. da pandemia, né? Pois é, pois é. O negócio está É, complicado, afastou muito, né? Os amigos, né? Já sim, era com difícil, né? Por conta do certeza. tempo. Agora mais ainda por conta dessa história toda. Mas sorte que tem aí as ferramentas virtuais para a gente se falar É e isso, poder contemporizar um pouco, né, com certeza. das coisas que estão acontecendo e matar um pouco a saudade, né? É isso aí. Rodrigão, como é de praxe, embora você seja um rapaz super conhecido aí já, né? É, Nada, eu, isso é nada. eu vou. O Rodrigo hoje eu acho que é um dos caras mais queridos do Globo Rural, viu? Sinceramente, o que eu ando vendo Nada, você imagina. no Globo Rural. Não, não, o Globo Rural, na verdade, busca pauta nova, né? E a gente aqui Isso, é, é que nem pastelaria, a gente tem sempre uma pautinha na frigideira. é Aí eu isso gosto de aí. novidade, né? Então isso é bom, porque gera Com- notícia e gera interesse das pessoas, né, pelo campo, que eu acho que precisa sair desse arroz e feijão, né, dessa coisa básica e Sim, buscar possibilidades novas que possam gerar receita, gerar recurso, desenvolver o campo, né? Então é sempre bom buscar novas possibilidades, né? Esse é o nosso trabalho. isso. Então, Rodrigo, vou aproveitar e pedir para você se apresentar, por favor, aí para o pessoal. Muito bem. Então, bom, obrigado pelo convite, Celso. Sou Rodrigo, engenheiro agrônomo. Eu trabalho com a agricultura desde que eu me formei em 96, né? E aqui especificamente na região de São Bento, onde é o sítio que eu recebi da nossa família, desde 2002, né? Com a parte de fruticultura especificamente e mais. Depois a gente começou a trabalhar com agroturismo e também com outras derivações, né, dessa atividade, como a enologia e também a parte de desenvolvimento agrícola através de pesquisa e parcerias com instituições como a Embrapa, como a Exalc e também outras universidades que participam de projetos que a gente vai desenvolvendo em paralelo com a nossa atividade principal, que é a atividade agrícola e atividade de agroturismo. Rodrigo, assim, uma coisa que mais, você sabe que assim, eu tenho com você como um dos grandes profissionais que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar junto, né? Até a gente já fez algumas coisas juntos, né? Ao longo da história aí, né? O Rodrigo foi muito importante do início também da Eco Soluções, que ele foi um grande parceiro nosso. E, Rodrigo, o que mais me chama atenção no que você fez é realmente o quão visionário você foi, entendeu? De enfrentar e de fazer uma coisa que ninguém tinha feito na região
você conseguiu fazer aí no sítio, no seu sítio, né? Eu queria que você Sim. contasse um pouco como que foi essa história sua de pautar para esse lado da fruta, do vinho, e como que foi essa história? Olha, eu vou te dizer que não foi muito a ver com questão de visão, não. Não foi nada muito como um Tá, visionário. Acho que foi muito pela necessidade mesmo de fazer tá. as coisas acontecerem, né? Eu tinha uma pedaço de terra na mão, que era Uhum, dos irmãos, e todos filhos, né? Todos os irmãos tiveram a sua gleba. E eu vim do café, né? Egresso do café, na década de 90, eu trabalhei com a cafeicultura na região do Cerrado. O café entrou numa crise muito difícil e eu me vi uhum, obrigado a encerrar meus negócios por lá, na região de Araxá, no Triângulo Mineiro, e voltar para recomeçar minha vida aqui no sítio que era da família. Afinal, era o meu porto seguro, era uma coisa que eu tinha. Mas, por outro lado, normalmente as pessoas, quando tem uma terra, por exemplo, passa a ser um encargo, porque é custo fixo. sim. Aí tem lá um lugarzinho para passar final de semana, mas fica aquela despesa corrente que as pessoas têm que pagar conta de funcionário, manutenção, e acaba que, para a maioria das pessoas que tem um pequeno pedaço de terra, não é uma grande coisa do ponto de vista de geração de renda. Eu precisava gerar renda, precisava me virar, precisava fazer a coisa acontecer. Eu estava numa época que na região não tinha praticamente nenhuma demanda para agronomia, e eu vim, então, me vi obrigado a realizar vamos dizer, esse sonho que a gente vive hoje, né? Mas, claro, foi muito a necessidade que nos modelou até chegar nessa curva que a gente está passando hoje de otimização, né, dos trabalhos aqui no sítio. Foi muito assim de necessidade, Celso. Não foi Tá. visão, eu acho. E, claro, a gente tem que ter visão, sim, Sim, uma vez que a lógico. gente tem que estar sempre ajustando o voo, né? Você tem um plano de voo, você tem que desviar de algumas turbulências, eventualmente fazer alguns pousos forçados e eventualmente arremeter alguns pousos. E a gente fez mais ou menos assim aqui, né? Foram muitas tentativas e com o tempo a gente foi afinando essas tentativas para aquilo que a gente percebeu que tinha melhor mercado, melhor retorno, porque eu cheguei a produzir muita coisa em vão, né? Porque o Tá. mercado não absorve às vezes as produções. Muita gente vai para um sítio, vou produzir tal coisa. Quero Uhum, produzir castanha portuguesa, por exemplo. Muito bem, vai lá, faz um planejamento, ele compra as mudas, prepara o terreno, ele faz o tratamento dessas árvores por anos a fio, e quando vai, colhe as suas primeiras safras, ele tem lá um monte de castanha e não tem para quem vender, porque está fora da época, que normalmente não coincidia com a época do Natal, que é uma época onde as pessoas consomem, né? No caso específico da castanha, isso. ou porque simplesmente ele não tinha um volume suficiente para fazer uma carga, ou porque ele desconhece a questão mercadológica. Então, essas questões de o que fazer é muito complicado no pequeno sítio, né, na pequena propriedade, porque você vai esbarrar certamente na comercialização. E aí acaba que o cara Sim. desiste, porque ele não consegue vender, ele fica lá gastando, ali vai fazer as contas, puxa, eu gastei aqui tantos R$ 1.000 e eu não consegui vender nem 10% daquilo que eu imaginava que eu ia vender. Normalmente Uhum, acontece isso com o pequeno produtor. Então, assim, antes de mais nada, com a experiência que a gente adquiriu aqui nesses anos todos, né, que a gente foi aprendendo as coisas de uma maneira bastante é, educativa e ao mesmo tempo na marra, porque senão eu não tinha como sobreviver e não tinha como manter essa propriedade. Então a gente sim. foi descobrindo que assim, o que é importante numa pequena produção não é plantar, não é o que plantar, né? Não é qual cultura que eu vou começar a fazer isso agora. Isso é óbvio que é importante, mas é muito mais importante você saber a quem vai comprar, como eu vou Tá. vender, né? Então essa parte Uhum, comercial é a base de um projeto agrícola de pequeno porte. O que a gente tem? É difícil, né, explicar essas questões em tão pouco tempo. Numa live a gente talvez não vai conseguir, mas as dicas que a gente passa é assim. Antes de você entrar num plantio, numa aventura, vamos dizer, agrícola, de pequeno porte,
onde os preços não são tabelados, não são commodities que são regrados pelo mercado, e que você vai ter talvez o azar de não conseguir vender, ou de não encontrar comprador, ou alguém comprar e não te pagar. Essas coisas acontecem muito. É você montar uma pequena empresa, ainda que seja fictícia, de gaveta, uma empresa comercial. O que é isso? É você, antes de ser agricultor, passar a ser um vendedor, um atravessador de si mesmo. Você vai simplesmente, nesse tempo que você está formando seu sítio, construindo as coisas, você vai comprar talvez alguns freezers, algum carro para você fazer um transporte, um carrinho pequeno, e sair batendo na porta dos comércios, criando uma carteira de clientes, eventualmente na internet, montando um e-commerce e já oferecendo produtos que nem necessariamente você precisa ter. Você pode comprar de produtores vizinhos, daquela comunidade que você está inserido, ou buscar de outros produtores da região que você pode comprar na época que tem muita produção, comprar barato, estocar e começar a vender. Aí você vai criar o quê? O seu comércio, vai criar o seu nome, né, como mercador. Esse é o segredo. Você fazer, então, ao longo de 2, 3 anos, um nome no mercado. Então você vai, por exemplo, dar o exemplo de frutas vermelhas. Ok. A gente, antes de produzir a frutas vermelhas, a gente pode comprar de pequenos produtores que já existem, estocar essas frutas vermelhas, eventualmente congeladas, guardar em um freezer e sair vendendo como polpa, ou como sorvete, ou como geleia, e oferecendo para as pessoas na internet, até que você tenha uma carteira de clientes bem consistente. E você vê, bom, agora eu consigo ter mercado para o ano inteiro. Aí sim você vai entrar com a sua produção. E aí vale muito a pena. Na hora que você tem um mercado estabelecido, você entra com a sua produção, é a melhor parte, porque você verticalizou todo o processo. Então você tem ganhos, né, em todas as fases, né, do processo agrícola, né? Então esse é um exemplo bem simples, né, de como a gente começar uma atividade agrícola. Antes de mais nada, bolar uma empresinha comercial e que você vai ter que se dedicar muito para como formar uma carteira de clientes fidelizada e que vai te dar o suporte e a demanda constante para te dar receita o ano inteiro. Entendi. Parece fácil, mas é mais ou menos, não é tão fácil assim. Mas resumindo, essa é a maneira que a gente tem de começar um pequeno negócio numa pequena propriedade rural. E assim, eu acompanho o seu trabalho, assim, mas aproximadamente, Rodrigo, eu estava fazendo umas contas, há 12 anos, tá? Que eu acompanho você desde lá do começo, quando você começou com a Frutopia, né? Lá Sim, a atrás. gente começou um pouquinho antes. Aqui a gente começou em 2002, né? Então tem 19 anos, né? Mas acho que a gente conheceu um pouco depois. Isso. Eu lembro da Frutopia até, que você chegou a plantar pêssego também. Você teve outros plantios aí, né? No começo, não teve, Rodrigo? Justamente, o pêssego foi uma atividade que não deu certo. A gente tinha produção, o pêssego era lindo, maravilhoso, tudo certo. Eu foquei muito na produção e esqueci de pensar o que eu ia fazer com ele quando eu tivesse colhido. E o pêssego não pode congelar. É uma fruta que você tem que vender e se ela estragou, estragou. Se ela amadureceu, acabou. Então o prazo é muito curto. Chegou a hora que eu tinha caminhões de pêssego e o mercado não queria, fez pouco caso, porque a produção não era tão grande assim e eu não tinha condições de bancar frete para outros lugares. No fim, acabou que eu desisti, podei, arranquei tudo nos meus pés de pêssego. E hoje, onde eram os pêssegos, né, hoje a gente tem a produção de frutas vermelhas, porque pelo menos eu percebi com o tempo que as frutas vermelhas eu podia congelar, enquanto que o pêssego não. Nada contra o pêssego, mas eu não tinha me preparado para esse mercado. Entendi. E com relação à fruta vermelha, você está trabalhando com ela há quanto tempo já, Rodrigo, que você está trabalhando com fruta vermelha? Desde que eu comecei aqui, uma vez que a gente resgatou aquilo que poderia ser possível plantar na região, a gente estudando, né, as possibilidades, as frutas vermelhas já vieram logo de cara, porque a framboesa, por exemplo, já tem a sua origem na região de Campos do Jordão desde os idos de 1950. Ela foi introduzida no Brasil antes mesmo de se plantar no Chile, que foi um dos grandes produtores de framboesa até uns 15 anos atrás.
Ah, Dessa forma, a gente tem a framboesa como, vamos dizer, um marco na região. E a gente começou a trabalhar com genética, porque as framboesas que tinham, que eram muito pequenininhas, muito, como se diz, uhum. perecíveis, e a gente começou, então, a estudar novas possibilidades, novas variedades, até que hoje a gente tem aqui um centro de melhoramento, que a gente desenvolve as nossas próprias variedades através de cruzamentos com vários tipos de cultivares, e a gente obtém variedades muito interessantes que duram muito mais na prateleira, muito maior produtividade, resistente a doenças, essas coisas. Quantas variedades você tem hoje aí, Rodrigo, de frutos vermelhos? Quando a gente fala frutos vermelhos, a gente tem que considerar que são várias, né? A gente tem a Isso, de framboesa, tem a framboesa, amora, por tem o exemplo, de cítrus, amora. tem o mirtilo, tem o morango. Tá. Vamos falar Isso. de caso de framboesa, a gente tem, não sei ainda exato, mas mais de 20 variedades. Isso com Sim. certeza. A amora a gente tem umas 15 variedades, né? Os híbridos que são cruzamentos entre framboesa e amora, umas 4, 5 variedades. E, e mirtilo alguma coisa menor. A gente não está tão assim avançado em mirtilo ainda, porque mirtilo a gente já tem quem produza com maior quantidade, maior volume em outras regiões do país. Então a gente e ele dura muito, é uma fruta que dura muito, dura 40, 50 dias na prateleira. Então, por exemplo, hoje o mercado já consegue comprar mirtilo baratinho do Peru, né, que é um dos grandes Tá. produtores. Então você não consegue concorrer bem nesse Uhum. mercado. Já a framboesa, que é uma fruta muito perecível, ela é muito mais interessante do ponto de vista de mercado, porque tem mais competitividade, já que ela é perecível e não se consegue importar frutas de qualidade com muito tempo no mercado. Legal. E também, daí você teve também a questão do vinho agora, também que faz algum tempo que você já está trabalhando também, né, Rodrigo? E ampliou muito nesses últimos anos aí, né? Sim, o vinho ele foi a ponte para o agroturismo. A gente começou com o primeiro vinhedo em 2005 e a gente usou muito a técnica do cultivo de framboesa para o vinho, porque a gente sabia que aqui ia ser complicado produzir vinho, já que chove muito na Mantiqueira. A Mantiqueira é reconhecidamente uma das regiões mais chuvosas do Brasil. E aí você fala, poxa, produzir vinho numa região chuvosa parece um contrassenso, porque os vinhos Sim. não gostam, as uvas não gostam de clima chuvoso, né? De fato. E a gente cobriu, então, essas barreiras com as mesmas estufas que a gente fazia com as framboesas. Obviamente que a gente adaptou o sistema para as linhas de videiras e conseguiu um resultado fenomenal, porque a gente absorve o terroir, o clima frio, que é muito bom, e a hora que chove, a chuva não molha a folha, então não deixa a folha com, assim, é, eu diria, susceptível a doenças fúngicas, né? Quando você Tá. tem a folha molhada, primeiro que você cria um microclima ali que vai favorecer as, as doenças fúngicas, que são o grande vilão da cultura. E quando você cobre, você tira esse problema. Você faz um tratamento preventivo com uma cauda sulfocáustica e essa cauda não vai ser lavada pela chuva. Então ela fica ali na folha fazendo um efeito preventivo muito melhor. Então essa técnica foi uma grande, não foi descoberta porque a gente adaptou e já existia alguma coisa semelhante no sul do país com alguns tipos de Tá. cobertura, que não especificamente essa, mas a gente meio que essa técnica foi inventada por nós aqui e hoje a gente já fez mais de 15 vinhedos da região para terceiros, né? Que tem essa Sim. mesma técnica, né? Olha lá, o Matheus está tomando um vinho de latinha lá entre nós. É, Esse foi o Bate... último lançamento que a gente fez aí com o Sauvignon Blanc laranja. Ficou bem legal. Espero que tenha gostado, Matheus. ele falou que é muito E aí o bom. vinho nasceu em 2005, o projeto. De lá para cá, a gente começou a colheita, vinificou em 2009. O vinho já não era grandes coisas, a gente era bem esquisito, a gente fazia cara feia para tomar, mas eu tinha sempre aquela Uhum. sensação que um dia ia ficar bom. E de fato, com o tempo foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Hoje o vinho é realmente muito, muito especial. Ele reproduz o terroir da Mantiqueira. E a gente, tudo que produz, vende, né? Vende aqui no nosso próprio local. Sim. A gente tem uma demanda muito maior do que a nossa oferta. E eu vendo ele em taça, né? Eu não vendo a minha uva em caixas. Então eu tenho tudo isso agregado, inclusive o serviço de oferecer o vinho ao cliente no meu restaurante, que a gente abriu aqui Sim. por conta dessa diversidade de coisas. Criamos um restaurante slow food, onde os clientes podem acompanhar essa experiência gastronômica ligada à agricultura.
Até porque é sabido que a gastronomia, a alimentação, ela é um ato agrícola, né? Só que as pessoas Com esquecem certeza. que os produtos são oriundos de fazenda e acham que vem das prateleiras do supermercado. Uhum. Aqui não, você vê a uva, a fruta, enfim, as castanhas, tudo do lado do restaurante. Então, essa experiência fica muito mais interessante. E o vinho foi uma das coisas que me deu condições de abrir esse restaurante, porque muita gente começou a querer descobrir, buscar o vinho, e eu vi que tinha uma procura grande de pessoas para vir aqui, e eu achei, bom, cabe montar então um restaurante nesse fim de mundo aqui, né, que a gente está escondidinho. E no fim as pessoas perguntam, poxa, como você consegue fazer um restaurante nesse lugar tão longe, sem placa? A gente realmente nem põe placa, porque a gente já lota com clientes que já são fidelizados, e a Sim. gente trabalha com reserva antecipada, porque a melhor propaganda é esse boca a boca que as pessoas Sim. fazem por conta dessa experiência muito bacana que a gente oferece. E é uma experiência diferenciada também, porque você trabalha no sistema Slow Food, né, Rodrigo, também, né? Na verdade, a gente já trabalhava com essa filosofia antes mesmo de eu conhecer o Slow Food, né? O Slow Food ele nasceu Não. na década de 80 na Itália, e a gente já Uhum. trabalhava aqui antes de conhecer o Slow Food. Aqui, na verdade, a gente se enquadrou nessa filosofia e simplesmente passamos a vestir a camisa do Slow Food, embora não foi nenhuma adaptação que nós tivemos que fazer. A gente simplesmente, Tá. olha, isso é o que a gente faz. Então, a gente Uhum. passou a ser membro do Slow Food, ajudar o movimento e seguir, claro, as normas que a gente já seguia, talvez com um pouco mais de ênfase, e também ajudou na questão de divulgar essa proposta junto aos nossos clientes, porque o Slow Food traz consigo uma filosofia que vai além da comida, né? Vai a questão da envolvimento com a comunidade, com as boas práticas, com as questões ambientais. Tudo isso é importante e tem muito a ver com um restaurante, pelo menos ficar próximo de ser, não digo sustentável, mas perto de ser sustentável a partir de usando essas práticas do Slow Food. Eu ia entrar no tema sustentabilidade daqui a pouco, mas já que você já entrou, existe sim muita sustentabilidade no que você faz, na verdade, né, Rodrigo? Com certeza, porque você acaba agregando Sim. valor no lugar, entendeu? Você Sim. acaba tudo que você produz é consumido aí, quase todo ele, né? Acaba ficando no próprio restaurante, você vende no próprio local, você tem essa questão aí também, né? Sem dúvida, é o pé da letra. A gente tem a questão do uso do ingrediente local, né? Não só do que a gente produz, mas também do que a comunidade produz, empregando a mão de obra local, o que seria muito interessante para promover a economia regional. A gente tem a questão da preocupação dos ingredientes não serem processados, a questão das embalagens, a questão dos resíduos, tudo isso a gente leva em conta e obviamente, oferecer para o cliente um produto fresco, que não viajou um oceano para chegar até a nossa mesa. A gente tem qualidades absurdas de produtos da região, desde os queijos, os vinhos, os azeites, os peixes, tudo isso é possível encontrar na região e não perde para nenhum outro lugar do planeta. A Mantiqueira oferece uma dispensa, talvez uma das mais ricas do nosso país, e com o fato de ser tudo muito fresco, muito próximo, e as comunidades estão se organizando cada vez mais para oferecer produtos de melhor qualidade, com mais constância, partindo dessa história toda que é produzir numa fazenda pequena, se organizar na distribuição, é tudo um ciclo que vai se fechando. Então, é muito bacana a comunidade se organizar em pequenos produtores que vão oferecer para restaurantes da região, que dão valor para esse tipo de produto. Isso é a sustentabilidade, no meu ponto de vista. E tem um negócio muito legal também, que além de você produzir vinho, você conseguiu vários tipos de uva diferente a produção também, né, Rodrigo? Hoje são 6 tipos de uva aí diferentes, né, que você trabalha com elas. Olha lá,
um amigo aqui disse que a bacalhauada teve azeite nosso. Olha só, o azeite está É o Chuca. É o Chuca, ô, Rodrigo. Ah, que Rodrigo, legal. é o Que bom Chuca, que, que nosso bom que você amigo de gostou aí do TCC. azeite também. Mas então, as uvas que a gente tem aqui são as francesas, basicamente. Mas nada Tá, impediria de ter outras uvas. Olha só, hoje eu estou tomando aqui um vinho que, na tá. verdade, a gente fez com essas uvas aqui, olha. Não sei se dá para ler, chama Hum, Alexandrouli. É uma sim, uva que veio da Geórgia. São uvas. Geórgia. A Geórgia é o berço do vinho no mundo, né? E eu consegui uns Tá. pés de uvas dessa variedade, Alexandroli, e nós conseguimos já, a segundo ano, vinificá-los, e está um espetáculo. Então, assim, além das francesas, a gente tem trabalhado com uvas de outros lugares, e nesse sistema de cobertura fica muito bom. Agora, esse Alexandroli está espetacular, ele está acima da média mesmo. Então, bom, Rodrigo, você falou uma coisa muito importante de hoje, também, Rodrigo, que você sempre tem que ter novidade agora, né? Porque agora você vê, como você é um cara inovador sempre, como que foi? Eu queria que você contasse um pouco da história do seu lúpulo, que foi uma coisa absurda, O Rodrigo. lúpulo foi uma das coisas que a gente sempre fez aqui, que é tentar buscar novos horizontes, né? A gente já passou essa Sim, fase, né? A gente sim. criou uma história, foi responsável para permitir que as pessoas começassem a cultura do lúpulo no Brasil. Eu me sinto muito feliz de ter participado dessa etapa. Sim. E, claro, o lúpulo hoje já é uma realidade. A Ambev está plantando lúpulo no Brasil. O grupo Petrópolis está plantando lúpulo no Brasil. Uhum. Existem diversos viveristas e várias pessoas plantando. Então, a gente viu que foi uma dessas nossas tentativas que gerou uma atividade que não existia, né? Então, é muito legal ter feito parte dessa história, né? Ainda que a nossa produção fosse pequenininha, voltada para o consumo local, a gente não tinha Uhum. uma produção grande, mas a gente desbravou, né? Mostrando que era possível produzir lúpulo. Assim como a gente hoje está trabalhando com outras questões, o cultivo de avelãs, o cultivo de cranberries, wasabi, outras culturas que ninguém tinha até então. Então a gente está sempre em um laboratório de novas possibilidades. Hoje mesmo a gente acabou de descobrir as trufas que ocorrem aqui espontaneamente nas avelãs. Então Isso é fantástico. a gente vai sendo agraciado pela natureza depois de que a gente tem muito trabalho. No começo é difícil, mas depois ela vai se fechando e cada dia você recebe uma dádiva, né, dessa história toda, porque a hora que ela está madura, o projeto está maduro, ele acaba trazendo coisas que você se surpreendem, né? A questão da parte financeira, econômica, a questão das novidades, tudo fica muito mais fácil. É incrível isso. Sim. É uma questão de maturação. Eu digo que leva pelo menos 10 anos para você formar um projeto, seja ele qual for. A partir desses 10 anos, é tudo muito mais fácil. As coisas encaixam muito mais de forma perfeita. Então, é que a história do lúpulo eu achei interessante, porque, na verdade, você tinha quase desistido, né, Rodrigo? Pô, você tinha Sim, como, quase. como outras culturas, a gente desistiu Né? de várias outras também. E, no fim, a gente encontrou uma dessas espécies que tinham, das plantas que tinham sobrevivido ao descarte. Essa Isso, história foi muito legal, porque através de resgatamos esse material quase perdido, né? Então, essa observação é muito importante, né, na agricultura. Você tem que ter sim. olho para ver as coisas acontecendo, sem desmerecer qualquer detalhe, né? Então, todo detalhe é importante. Acho que isso que também é importante para quem quer entrar num projeto agrícola. A percepção de olhar uma beirinha de mato, olhar um inseto, observar como as coisas funcionam, né? Observar uma árvore, como ela está se comportando, né? Do ponto de vista de sanidade, tudo isso é importante para você compreender o seu ambiente e compreender a natureza como um todo. Então, facilita a tua vida a hora que você tem um olhar clínico, né? Quando você está numa roça, por exemplo. Entender o que está no seu redor. E hoje, no caso, pode-se falar que o maior aliado que você tem aí é a natureza, né? É através dela que você vai Sim, aprendendo e vai ela pode ser se o seu maior moldando. aliado, como pode ser o seu maior inimigo, né? Porque se Sim, você não souber lidar com a natureza, você sim, vai nadar contra a corrente, você vai perder as estufas por vento,
você vai ter problemas com chuva, como eu tive muitos problemas com excesso de chuva em algumas culturas, mas ao mesmo tempo, a hora que você consegue entender como ela funciona, as coisas ficam muito mais fáceis e você tem o domínio, né? Não vou dizer o domínio, porque a gente nunca vai conseguir dominar, mas você vai ter um entendimento e as coisas vão Sim. ser muito mais fluídas, né? Nessa questão. Ô, Rodrigo, e também no seu restaurante, eu já tive a oportunidade também de ir aí comer muito bem aí, por sinal, né? Que é fantástico essa comida. E você também produz algumas coisas legais, que nem você produz com o próprio lúpulos, você faz uma bebida, com a maçã que você produz aí também, você acaba fazendo também uma bebida, que eu já tomei aí também. Então, você acaba produzindo muita coisa diferente também, né? Para o pessoal que vai aí consumir. O restaurante é isso, é você não ter desperdício e você usar ingredientes que às vezes você ia jogar fora, né? E você Sim, pode criar pratos sensacionais. A maçã que ela acaba sendo desprezada às vezes, o passarinho vai comer, você faz uma cidra fantástica e um sim. drink de entrada, né, para você harmonizar com os queijos que é sem Uhum. igual, né? Você usa o broto do lúpulo que você não ia podar para fazer um guisado ou um gratinado, né, que faz um prato, uma iguaria, né? Você usa, por exemplo, uma goiaba do mato para fazer um sorbet delicioso para acompanhar um peixe. Isso tudo é possível desde que você tenha realmente esse entendimento. Não desprezar qualquer alimento e saber trabalhar. É claro que a gente tem parcerias com os chefs que trabalham conosco, eles têm as técnicas e também compartilham dos seus conhecimentos conosco para a gente criar esses pratos. Então é muito da criatividade, da técnica, que é preciso estar junto, né? Não adianta só também ter a intuição. Mas isso com o tempo você vai criando. Você precisa criar uma infraestrutura para dar, vamos dizer, vazão a essas oportunidades que acontecem, inúmeras oportunidades que acontecem dentro de uma porteira, dentro de uma fazenda, né? Que são muitas, né? Desde produção, né, de bebidas, sobremesas, sorvetes, geleias, compotas, conservas, curados, embutidos, defumados, a tecnologia de produção de alimentos, seja ela de origem animal ou vegetal, ela é um universo inesgotável. Então, quando você tem Sim. acesso a essas informações, você faz do campo um verdadeiro laboratório de criação de coisas maravilhosas. A gente não se cansa de criar experiências bacanas para os nossos clientes do restaurante. Isso então, inclusive, quem não teve lá ainda, o pessoal que está aí, vale muito a pena quando voltar da pandemia, né, Rodrigo? Aí a gente puder finalmente voltar a se ver, a confraternizar, né? Conhecer, porque vale muito a pena realmente. É algo incrível, é uma experiência. Eu vi uma pessoa colocou aqui que é um lugar lindo, entendeu? E com uma comida maravilhosa. A Ana colocou agora há pouco. E ele falou da feijoa aqui também, ó. O Lúcio Então, Ferreira. o Lúcio, quando eu falei do sorvete de feijoa, de goiaba do mato, é de feijoa, assim. Essa também a gente faz com araçá, com a gabiroba, que também são bem comuns aqui. A feijoa é uma fruta nativa da América do Sul, dos campos de altitude, desde o Uruguai até o Rio Grande do Sul. No Uruguai é chamada de guayabo nacional. Então, e o brasileiro não conhece a feijoa, por exemplo, que é uma fruta, Uhum. para mim, uma das melhores frutas que existem em termos de sabor, de aroma. E hoje a Nova Zelândia, para você ter uma ideia, pegou essa fruta e é o maior exportador mundial. E ela tem a fruta como se Feijoa. fosse o novo kiwi, né, da Nova Zelândia. E o Nossa. brasileiro mal dá conta de que existe essa fruta, que é uma fruta nativa, né, do Brasil. Sabe que eu plantei, né? Umas 10 mudas de feijoa no sítio por causa de você. Uma visita que Ah, eu você fiz aí que. vai ter surpresas que elas Entendeu? produzem muito. Demora a produzir. No mínimo Tá, 5 anos para começar, mas depois você não vai vencer a colheita. São muito que produtivas. legal. Muito bom. E foi por causa de você. Eu fui aí uma vez, tava com feijoa no pé, eu comi um no pé, eu achei fantástico. Realmente Não, é muito uma explosão, saboroso. né? Uma explosão de Muito. sabor. Ela é incrível. Com certeza. Com certeza.
Rodrigo, hoje você tem quantos hectares de uva lá plantada hoje no seu sítio? Ao todo, considerando a área do meu irmão, que é parceiro no meu Isso. projeto na área de vinho, nós temos Uhum. 3 hectares de área plantada. Considerando que o meu primeiro vinhedo era apenas meio hectare. O custo Meio de hectare. implantação de um vinhedo hoje é muito alto. Então, se você for Sim. fazer um vinhedo, é preciso realmente pensar, né, como você vai vender, qual o estilo de vinho você vai fazer e pensar que lá na frente você vai ter muitas burocracias para depois que você quiser comercializar isso em maior volume, Uhum. vai ter que enfrentar. Então, toda essa parte de montar uma cantina, legalização, responsabilidade técnica, isso é um projeto de audacioso, mas pode sendo feito de forma paulatina e gradativa para que você não tenha, claro, que desembolsar muito dinheiro, a não ser que você realmente seja uma pessoa afortunada e tenha um dinheiro bom guardado e, como muitos aqui a gente já viu, investem milhões e fazem vinhedos fabulosos da noite para o dia. Isso é uma outra opção. Agora, para quem quer fazer pé por pé, plantando, é melhor começar pequeno, com 2.000 metros, 3.000 metros, e assim vai aumentando até que vai formando um mercado. A hora que você tiver um mercado, fica tudo mais fácil, porque daí você vai ter a receita e com a própria receita você vai reinvestindo no seu projeto. Rodrigo, hoje a gente pode dizer que a Mantiqueira ela é uma referência em produção de vinho? Sim, a gente até 10 anos atrás a Mantiqueira não existia no mapa da produção vitivinícola do Brasil. Embora na Tá. origem, na história da vitivinicultura brasileira, os primeiros pés de uva de vinífera que foram plantados no Brasil foram aqui na região de São Bento, de Sapucaí, de Taubaté e mesmo de São Paulo. Então, assim, é incrível você ver que depois, obviamente, com o Império, os portugueses proibiram de plantar uva no Brasil por um tempo, aí depois voltou a se plantar uva no Sul com a colonização italiana, né, no Rio Grande do Sul, e aí o Brasil teve a notícia do vinho do Rio Grande do Sul. Depois de um Sim. certo tempo, os vinhos começaram a se tornar conhecidos na região Sudeste, por conta da iniciativa de um colega, o Murilo, que começou com a poda invertida, e ele conseguiu fazer vinhedos na região com uma técnica de poda, dupla poda, para tirar a uva da época da chuva. Aí depois a gente começou com essa técnica de cobertura, que também era uma alternativa à dupla poda, para alguns projetos que quisessem ser mais assim sustentáveis, com menos aplicação de defensivo, e também para regiões mais frias, como é o nosso caso, que Uhum. é impossível fazer dupla poda em regiões onde você tem geada no inverno. E é o nosso caso, onde Sim. aqui gia muito. Né? Então, hoje a Mantiqueira ela já sai, por exemplo, na Decanter, que é uma revista inglesa, uma das maiores revistas conceituadas, já como uma região produtora. Isso é muito legal. E, Que novamente, a gente legal. está fazendo parte dessa história também, de poder participar de uma nova história no mapa da agricultura brasileira. Então hoje temos um circuito do vinho aqui na Mantiqueira. Daria para. Sim, existem iniciativas, inclusive nesse momento, de empresas que estão criando o roteiro do vinho. Já vai começar já um roteiro que vai atender algumas vinícolas da região, né? E a gente aqui nem faz muita divulgação, porque o nosso vinho é basicamente para os nossos clientes, né? Então a gente não tem como É, fazer muita divulgação porque não tem volume. Mas eu acredito que para os outros produtores que investiram mais, é muito interessante essa divulgação para poder dar vazão para as produções que não são pequenas. porque inclusive tem uma coisa muito importante, né, Rodrigo? É que o Rodrigo, o vinho que ele produz lá não dá para nada, né, Rodrigo? Na verdade, a gente É, na chega lá e já verdade, está tudo vendido. a gente está aumentando a produção gradativamente naquele sistema que eu falei, Aham, de forma sustentável, investindo o próprio recurso, né, do negócio. E sim, hoje a gente já tem uma produção que já atende praticamente 90% da nossa demanda. que Mas legal. a gente deve Uhum. chegar um excedente de produção daqui uns 2, 3 anos, que a gente vai pensar o que a gente vai fazer. Se a gente vai manter uma linha de vinhos reserva para a gente guardar, envelhecer, ou se vai começar Uhum. a colocar esse vinho no mercado. Né? Sim. O, outra questão importante também, Rodrigo, é que além da questão
do que você fez aí nesse lugar que para muita gente é longe, é difícil acesso, é estrada de terra, né? Fica entre duas vilas, né, Rodrigo? Também Isso. fica numa divisa entre duas vilas e você conseguiu realmente fazer com que esse lado da Mantiqueira começasse a ser visto, né? Começasse a ser valorizado. Tanto que você começou a expandir o turismo também em outras propriedades no entorno de você, né, Rodrigo? Também aí, Na né? verdade, a gente aqui testemunhou alguns empresários também, começando com trabalhos fabulosos, né? O caso da Vinícola Santa Maria, que também foi pioneira na produção de vinhos aqui na região. Vários Sim. outros, o Sancler, que em 2002 produzia frutas vermelhas. Vários Uhum. empresários que naquela época tinham essa mesma ideia, né? Aí sim, visionários. E a gente se pautou muito nessa experiência desses empresários para tentar consolidar isso. E a gente, claro, ajudou, sim, participou de um fomento de diversos projetos na região, sejam na área de fruticultura, de lúpulo e também na área de vitivinicultura e também na área de gastronomia. Isso a gente tem ajudado, estimulado as pessoas a ocuparem suas terras de forma a ter esse aproveitamento mais otimizado, ter uma fonte de renda melhor em pequenas glebas, né? A partir do Uhum. momento que você tem esse aproveitamento diversificado e verticalizado, onde você agrega valor em todas as fases do processo produtivo, é a única maneira que você tem de viabilizar uma vida no campo, né? Hoje a gente, felizmente, vive bem aqui do sítio, a nossa família, empregamos mais de 20 funcionários e para nós é um modelo excelente. Não, nem quero que aumente, porque existem modelos que se você cresce muito, você começa a ter outros tipos de problema e Com outras certeza. preocupações que não acho que é o que eu quero para a minha próxima fase da minha vida. A gente quer ter mais tranquilidade e contemplar isso Lógico. tudo que a gente criou. Isso com certeza. E é um negócio muito interessante que você falou, porque é muita coisa agregando, né? Porque você pega o vinho, você pega os produtos que você produz, daí você tem um salame de um vizinho, quando precisa de outro produto de outro vizinho, e daí você vai agregando são vários produtos, vários produtores que estão junto, né? Na mesma filosofia. Isso é muito interessante, Rodrigo. Muito O que a gente legal. percebeu é assim, que depois que a gente criou o Entre Vilas, o Frutopia, que são empresas, vamos dizer, diferentes, né, dentro da mesma unidade Uhum. produtiva, muitos produtores começaram a perder o medo de investir e de querer viver, né, o seu projeto agrícola. É o que eu sempre disse. Às vezes você quer tá na cidade, você tem um empresário, um profissional liberal, você tem um sítio, ou você tem vontade de ter ou arrendar um sítio, e você tem medo, né? Que você fala, eu preciso estar rico, ter uma grande quantidade de dinheiro para poder ir ter essa nova vida. E eu acho que aí você vai esperar ficar rico e você vai ficar velho, porque é muito difícil, né? Com Você certeza. enriquecer em qualquer profissão, honestamente, né? Sim. E aí você acaba que passa a fase mais importante da sua vida, que é a tua fase juvenil, a tua fase onde você tem os maiores sonhos e também o maior pique, a maior quantidade de energia que vai ser necessário nessa fase inicial. Óbvio que não vai ser fácil montar um projeto agrícola, né, de uma hora para outra. E, como disse, leva pelo menos 10 anos. Então, é preciso ter muita energia nessa fase inicial. E o que te dá essa energia? Não é ter dinheiro, é ter juventude, ter saúde e ter, obviamente, paixão para realizar esse projeto. Então, é muito melhor você, ao invés de esperar ficar rico, você tomar essa decisão o mais rápido possível e partir para uma vida melhor, uma vida que você sonha, uma vida que você pode realizar assim, sem nenhum problema. Basta ter dedicação, coragem e não ter medo de passar algumas perrengas, porque é melhor passar perrenga no campo, na roça, onde você vai ter uma horta, um milho, uma fruta, do que passar perrenga na cidade, né? E ser assaltado, Sim. e trombar com a violência e com a poluição, ainda mais em tempos agora de pandemia, que a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. E Uhum. eu acho que sim, é importante quem puder ir para o campo, que vá.
que faça isso quanto antes. Com certeza, que o campo é fantástico. Você sabe que é o meu sonho, né? É fazer o sítio lá rodar. A gente já conversou muito sobre isso, né? O Rodrigo é o meu consultor, vamos dizer assim, de assuntos de sítio, que eu gosto muito de ver a experiência dele e tentar levar o mais próximo, né, do possível do que ele realmente conseguiu fazer no sítio dele, que foi uma coisa realmente fantástica. E eu fiquei, a gente acompanha muito, né, pelo Instagram, acompanha também de conversa, conversando com o Rodrigo. A questão da avelã eu achei fantástica, Rodrigo. Você produzir avelã, né, aí no seu sítio e dá certo. Sim. Você conseguiu produção de avelã. Isso é uma coisa realmente sensacional, cara. A gente ainda não conseguiu, a gente está tentando, a gente está com. É possível, Tá, a gente já tem os primeiros resultados e estamos ajustando aí, calibrando o processo produtivo para que a gente possa dizer que realmente é uma cultura viável. Eu acho que a tá. gente vai conseguir sim, a avelã é uma delas. A gente tem outras frentes que a gente está acreditando aqui também, né? Acho que é sempre bom ter 10 culturas novas trabalhando Tá. para que uma ou duas delas venham a vingar. Fora aquelas que você já tem já está engatilhado, né? Então eu nunca paro de buscar novas possibilidades, até porque uma das outras questões que eu digo que é importante é a diversificação e é sempre Sim, trazer novidade. Quando você tem turismo, quando você tem comércio ligado diretamente ao seu cliente, que o cliente precisa conhecer a sua história. A história também não é só o que você passou, não. É o que você está fazendo, é aquilo que você está trazendo de sim, novo. E isso vai renovando a sua marca, né, de maneira que você tem sempre novos clientes, e mesmo os clientes que já te conhecem voltem para poder contemplar essas novidades e essas experiências. sim, com certeza, Rodrigo. Então, você está com mais novidades vindo por aí, então, Rodrigo? Então Muitas, sim, tem muita coisa muitas. nova acontecendo, né? Eu acho que sempre com cautela e com todo o cuidado e respaldo científico para a gente poder também não colocar o produtor em fria, né? Porque às vezes você traz Tá. uma coisa assim, que acaba criando uma história, as pessoas entram e você acaba se corresponsabilizando pelo fracasso. Então eu tenho muito medo disso, até porque eu sei quanto que é difícil um produtor é, sobreviver, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado e não pensar só naquele momento, pensar que você tem um nome pela frente como técnico e uma responsabilidade para promover a agricultura nacional. E hoje pode-se dizer que você tem um sítio laboratório também, Rodrigo? É um laboratório, sim, tanto a céu aberto quanto a Tá. laboratório fechado. A gente tem um laboratório aqui também que é usado para Sim. propagação. A gente construiu há pouco tempo e esse laboratório tem sido muito importante para agilizar a parte de genética, de melhoramento, os cruzamentos que a gente faz e abrevia muito tempo. Então a gente consegue ter resultados mais rápidos. E o laboratório que a gente faz no campo, com ensaios, através de parcerias que a gente tem com renomadas instituições, para avaliar determinadas culturas. Realmente, se eu tiver que contar para os seus projetos que a gente tem aqui, acho que a gente vai ter que gastar um bom tempo, porque são muitos. Às vezes até eu esqueço, né, daquilo que está acontecendo. Eu me deparo com aquele projeto que a gente criou há 10 anos atrás e acaba tendo surpresas sempre positivas, né? Ou não. Rodrigo, você também sempre gostou de árvore de clima temperado, né, Rodrigo? Você sempre Na verdade, gostou, né? não é que eu gostei, é que é o que a gente consegue cultivar aqui. Então, a parte botânica, né? Eu gosto muito de identificar botânica de clima temperado, porque é o que a gente consegue cultivar aqui, exceto, claro, as nossas plantas nativas que a gente tem, que são maravilhosas, que compõem o nosso bioma, né? O bioma Uhum, de araucária, de pinho-bravo, umbrófila mista, campo de altitude. A gente tem, uhum. do ponto de vista paisagístico, eu acho muito legal as árvores outonais, que fazem uma verdadeira composição para a nossa região. E não tenho nada contra as exóticas, eu acho que as exóticas têm o seu papel no meio ambiente. Muita gente fala, você não pode plantar exótica, tem que só privilegiar as nativas. Eu acho que isso, para mim, não tem a menor diferença. Eu acho que a árvore exótica nativa... Nós vivemos num mundo, né, redondo, até onde eu Sim, com sei, certeza. e uma hora a gente vai ter
vai topar com espécies que acabam vindo para cá de uma forma ou de outra. E existem sim espécies, por exemplo, como a castanha portuguesa, que não é nativa, que trazem Sim. inúmeros benefícios para o meio ambiente, trazendo alimentos, trazendo Uhum. para os roedores, para os répteis, além de produzir, claro, a castanha que gera renda para a comunidade, e também uma área foliar incrível que pode proteger o solo da erosão, além claro, também absorver o carbono da atmosfera, tudo isso, e além de fornecer madeira de excelente qualidade. A gente tem que pensar que as exóticas também cumprem muito bem o seu papel. Então, acho que não deve pensar nessa questão extremamente radical, de que é só nativa que a gente tem que valorizar. Acho que não. Tem que valorizar as nativas, como a gente valoriza, como eu disse, a feijoa, como eu disse, a própria Isso. araucária. Mas também as exóticas têm um papel crucial a própria uva, né? O vinhedo. Como é que você ia fazer vinho se não Sim. tivesse uvas, né, que não são nativas? Tudo isso é importante você pensar. É porque o Rodrigo tem um pequeno bosque lá, né, Rodrigo, de algumas exemplares, né, de temperado, né, que você tem aí, Sim, e é um algumas mini até dando fruto. jardim botânico, né? Um mini jardim botânico que a gente É, veio construindo desde o início do ano 2000, aí, que a gente começou aqui. E eu tenho plantas hoje que já estão com quase 30 metros de altura, né? Que a gente plantou de semente. Isso é muito legal. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado que a gente está ficando velho, porque elas estão enormes, né? Já as plantas já estão isso. passando o telhado. Vai começando dando aquela aflição de que o tempo está passando demais. Mas tem sim, tem É verdade. 320 variedades que a gente coleciona, outonais, que fazem parte do nosso jardim botânico. 320. O Rodrigo, agora o mais Espécies. importante. Tá, uma coisa importante. Tudo isso que você falou está em quantos mil metros quadrados? Qual a Não, sua área? não passa de 10 hectares a nossa área cultivada, né? A gente tem 35 É, hectares isso, e 10 hectares de área cultivada. isso é fantástico. Sim, Entendeu? sim, É, sim. você falou, assim, se o pessoal percebeu tudo que o Rodrigo falou que ele faz na propriedade dele, em uma propriedade de pouco mais de 10 hectares, sabe? É uma coisa realmente fantástica, tá, Rodrigo? De área cultivada. Isso daí realmente é algo assim a ser festejado, de verdade. Isso realmente é Acho fazer que, uma acho que propriedade rural. a questão do aproveitamento, né, é uma coisa importante para a gente finalizar. Assim, muitas pessoas querem plantar 1.000 hectares, né, 400 Uhum. hectares de uma determinada cultura. E eu posso dizer que você pode ter uma rentabilidade muito maior numa gleba de 2 ou 3 hectares no final do ano do que você plantando 3.000 hectares de soja, por exemplo. E Isso outra mesmo. coisa, você tem, por exemplo, uma infinidade de áreas nesse país, nessa nossa região mesmo, sul de Minas, aqui mesmo não vou dizer aqui na Alta Mantiqueira, mas que estão ociosas. As pessoas têm Uhum. lá 1 a 2 cabeças de gado e acham que é agricultura. E você vê aqueles pastos degradados, completamente cheios de erosões, e aquilo não traz nenhum papel social, né? Nenhuma Nenhum. renda à comunidade, e fica um monte de gente ali sem ter atividade, sem ter o que fazer. De repente, era preciso pensar uma forma de que as pessoas arrendassem mais as terras. Hoje, arrendar é tão barato. Você tem 1 hectare aí, você pode arrendar em torno de 2.000 a 3.000 reais por ano. Com esse valor, você não arrenda nem um quiosque. Imagina, hoje qualquer Isso lojinha mesmo. é 4.000 reais por mês. E você consegue Né? arrendar por 2, 3 mil reais 1 hectare por ano. Então, assim, as pessoas precisam parar de ter medo de mexer com a terra. É preciso ter coragem e trabalhar cada centímetro, né, dessa terra, que vai te trazer grandes resultados. Bom, Rodrigo, realmente eu estava assim, querendo muito fazer essa live com você faz algum tempo. Nós já estamos tem mais de 45 horas de live gravada aqui no Ecosul, no nosso Instagram, com convidados do Brasil inteiro de diferentes assuntos. E eu não via outra pessoa a não ser você para falar da pequena propriedade rural que deu certo. Entendeu? Que Que bom. realmente você é um modelo, um baita de um cara, é um irmão,
que assim, eu quero levar essa amizade pro resto da vida, que realmente é muito legal saber tudo que você fez aí, tudo que você está fazendo e com a vibração que você fala e com o amor que você fala que você está fazendo. Isso é muito legal, sabe? O seu olho brilha, cara, quando você fala desse negócio aí, entendeu? Isso é muito legal. Isso é Mas paixão um de pouco verdade. do brilho dos olhos é por causa do vinho também, que tá Ah, já. por causa do vinho? Ah, tá. Mas é que o vinho, é que Deus você falou, é um dos melhores que você já produziu até hoje, pô. Vai brilhar mesmo, entendeu? Não tá longe disso, não. Tá um excelente vinho. Então, Mas é um prazer falar com você, Rodrigo, Celso. Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui à disposição para quando quiser visitar e todos vocês que participaram ouvindo aí o nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu vi muitos amigos aqui participando, não consegui sim, retribuir o carinho, mas é um prazer poder participar dessa live com vocês aí. ó, é um prazer estar aqui com você. Só responde uma pergunta de um rapaz aqui, que ele perguntou se você vende muda de framboesa. Opa, a gente vende sim, a gente vende sim. Aí, Ademir, um grande abraço, hein? A Tá? gente vende no nosso viveiro, trabalhamos com encomendas, né, que são feitas agora, Uhum, entre mês de março até junho, e as entregas são feitas entre setembro e novembro. É só procurar a sim. gente pelo nosso Instagram ou pelo WhatsApp, que eu te passo a tabela e a gente trabalha com essas encomendas. Você pode vir buscar essas mudas na época certa de plantar, que é na primavera. Bom, Rodrigão, é sempre um prazer estar com você. Espero estar pessoalmente em breve com você novamente, tomar uma cerveja, um vinho com você aí, e que realmente você continue, cara, sendo essa pessoa fantástica que você é e cada dia prosperando mais e mostrando que realmente o que é possível fazer numa pequena propriedade rural, tá? Você sabe que eu tenho que... Bom, eu não preciso falar nada para você, que você sabe o que eu penso de você, né? E Obrigado, que você é um como prazer. pessoa e profissionalmente, tá? Boa sorte nos seus negócios aí, na sua empreitada, no seu sítio. Eu tenho acompanhado e estou vendo que está indo muito bem. Mais uma vez, Tá. obrigado por tudo e pelo carinho. Obrigado você, até mais. E agora eu quero te ver pessoalmente, beleza? Forte abraço. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, Um tchau. abraço, tchau. Tchau.